Olá, bom dia a todos. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, né, o livro Educação Espírita da Heloísa Pires. Vamos iniciar o nosso estudo com uma prece, né, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses momentos em que vamos estudar, rogando que o nosso estudo possa se transcorrer num clima de muita paz, de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, colocar aqui, Educação Espírita, daqui. Bom, vamos então para o capítulo 3, né, do livro, O Pensamento e o Educando. Então, a Heloísa, né, ela coloca aí pra gente, né, o pensamento, através do pensamento, o educando cria, plasma e transforma. Então, nesse primeiro parágrafo, né, o educando cria, plasma e transforma, ela está querendo dizer o quê? Né? Pelo pensamento, o indivíduo cria. Né? O pensamento é o ato da criatividade, é uma das forças criativas da alma. É claro que o pensamento sozinho não basta, né? A vontade, o livre-arbítrio, a consciência, essas são as forças criativas da alma, né? As forças da criatividade, né? O Deus cria, o homem co-cria, o homem é das capacidades criativas de Deus, né? E as competências criativas são essas forças, né? Que são esses potenciais divinos que a gente herda no instante em que a gente é criado por Deus, né? Então a gente herda a capacidade criativa, né? O pensamento, a vontade, né? O pensamento sozinho ele não é suficiente, né? Porque é preciso uma energia que sustente esse pensamento ante outros pensamentos que possam surgir. O pensamento ele se modifica o tempo todo. O pensamento o ser humano pensa sempre, né? Ele vai abrindo janelas. O pensamento vai abrindo possibilidades. Daí a capacidade criativa. Mas um pensamento que se estabelece, que fica se estabelecendo, mudando, se alterando o tempo todo, ele não é realizador. Ele é realizador quando ele é sustentado, quando um pensamento se foca, e aí ele consegue, ao ser sustentado, realizar-se. Né? Para isso é preciso da energia, né, da vontade, para sustentar a ação do pensamento. Contudo, o que ela está dizendo aqui é que, imagine que o espírito ele não está fazendo nenhum tipo de esforço para pensar. Por quê? Porque a sua vontade, ou seja, o seu nível evolutivo, já sustenta aquele pensamento. É claro que se a gente quiser evoluir, a gente tem que fazer um esforço de vontade, a gente tem que fazer um esforço de energia para sustentar um pensamento mais elevado, porque aí a gente busca uma elevação espiritual. É claro que aí nem sempre a gente consegue sustentar por muito tempo essa ação do pensamento, porque o tempo todo a gente tem que estar fazendo esforços. Então o pensamento cai, a gente entra em prece para tentar elevar ele de novo, ele cai, a gente fica vigilante para não deixar ele cair e elevar ele de novo. Então nesse aspecto. Mas no que ela está falando aqui, né, o que a Heloísa está dizendo, é que se a gente não alterar o pensamento, se a gente não fizer muitos esforços, o nosso pensamento vai se estabelecer com a ação do nosso nível de evolução, que é uma vontade, né? A gente não precisa fazer grandes esforços para pensar. É claro que esse pensamento vai caracterizar, né, esse pensamento sem esforço, ele vai caracterizar o nosso nível de evolução. A partir do momento em que a gente faz um esforço para elevar esse tipo de pensamento, é que a gente está fazendo uma ação de vontade para sustentar esse pensamento que naturalmente
não é nosso, né? Naturalmente, é difícil a gente manter esse pensamento por muito tempo. Então, daí a necessidade de uma vigilância e da prece constante para manter um pensamento mais elevado do que nós costumamos nos manter. Mas se a gente não fizer esse esforço, a gente já tem uma vontade característica do nosso processo de evolução. E essa característica não exige necessariamente grande capacidade de esforço, né? Porque a gente já tem uma vontade específica, uma energia que sustenta esse pensamento médio que a gente tem. Então, esse pensamento, com esse pensamento, né, que é natural, o educando cria. Né? Claro, né? A gente, quando pensa, a gente usa o pensamento para estabelecer relações, para lembrar, para ter ideias, né? Para concluir. Né? Então, a gente cria no mundo interno e depois no mundo externo, porque a gente materializa esse nosso pensamento nas nossas ações, nas nossas atitudes. Plasma. O nosso pensamento age sobre a matéria. Né? Antes de agir sobre a matéria física, né? Antes da gente transformar, né, a nossa matéria física concreta, nós estamos cercados por fluidos, nós estamos cercados por uma matéria quintessenciada, por uma matéria sutil, né, por uma matéria que a gente não enxerga, mas o mundo espiritual enxerga. É aquilo que forma a nossa atmosfera espiritual. Né? Então, o nosso pensamento, antes dele atingir a matéria grosseira, a matéria física que se estabelece pela materialização das nossas ações, das nossas atitudes, esse pensamento age sobre o plasma, né, sobre esse fluido ambiente, né, esse fluido que nos envolve, estabelecendo uma atmosfera fluídica da gente, né? Então a gente vai contaminando as pessoas que vão entrando em contato com a gente, as pessoas sentem o nosso clima, né, a nossa atmosfera mental, porque a gente vai plasmando em torno da gente esses fluidos, né, essa característica, né, e a gente vai, com esse plasma, atraindo espíritos que pensam como a gente, né, que tem mais ou menos essa mesma linha mental que a gente. Então, a gente acaba atraindo esses espíritos e afastando aqueles que pensam de maneira diferente, né, que vibram, que têm características de maneira diferente. E a partir disso a gente transforma, né? Porque a gente cria plasma e aí a gente agindo sobre a matéria, a gente vai transformando o ambiente ao nosso entorno, a gente vai afastando ou aproximando determinado nível de pessoas ao nosso redor, né? De acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas atitudes. A força do pensamento foi bem descrita pelo mestre de Nazaré, né? Jesus, como ficou dito atrás. O pensamento desenvolve o conhecimento, o crescimento das plantas, divide gotas d'água, realiza coisas que outrora julgávamos milagre. Pode causar doenças psicossomáticas, ou mesmo paralisar ou matar uma pessoa. Através dele, podemos ainda equilibrar ou desequilibrar o nosso corpo físico, produzir úlceras e doenças várias e até mesmo curá-las. Então, ela está caracterizando aqui o pensamento, né? O pensamento não é uma força subjetiva, ela é uma força ativa, ela tem um papel ativo, ela é visível, ela é concreta, ela é clara, né? Ela interfere, né? O pensamento ele secunda determinadas ações, né? O pensamento ele o ambiente mental ele acaba esse plasma, né, esse ambiente mental, ele acaba sendo percebido, sentido pelas pessoas, né? Como ele está dizendo aí, causa doenças psicossomáticas, né? Então as pessoas não existe uma doença, as doenças elas são causadas por ações mentais, né? Você fixa o pensamento no sofrimento, na dor, na tristeza, e isso vai causando males físicos em você, né? E pode até matar, e vai sugando você, né? Quer dizer, a perda de vontade de viver vai trazendo
ulcerações várias para o corpo e vai trazendo malefícios concretos, evidentes, físicos, perceptíveis para todos os indivíduos, né? Então, a ação do pensamento, ela não é algo subjetivo, algo né, ideal, mas é algo que ocorre de fato, né? Quer dizer, você ter um controle disso é elemento importante. As coisas são como são, né? As coisas são como são. As coisas, elas são como são e as pessoas são felizes ou infelizes vivendo nesse mundo como ele efetivamente é. O que mostra, portanto, que o que define de fato a nossa vida, ser feliz ou infeliz, é a forma como a gente olha para as coisas. E isso tem muito a ver com o nosso pensamento, né? Então você pode estar num lugar extremamente agradável, você pode estar num lugar com a música que você quer, com a comida que você quer, com as pessoas que você quer, e você está se sentindo extremamente feliz e satisfeito porque tudo está acontecendo com o que você quer. Entra uma determinada pessoa que te lembra algo negativo, o mundo acaba, a alegria cessa, as coisas não são mais como era, você se irrita, você se chateia, você já... a pessoa te faz lembrar de algumas coisas que te desequilibra e algo interno em você acaba olhando acaba fazendo com que você julgue o seu entorno de uma maneira negativa, de uma maneira triste, de uma maneira irritante, de uma maneira incômoda, e aquilo já não, e aquela satisfação e aquela alegria que você tinha já não tem mais, e aonde tinha satisfação, onde tinha perfeição, onde tinha uma série de adequações para você viver, você já começa a ver com defeito, né? E nada mudou. O que mudou foi a entrada da pessoa que desencadeou um determinado tipo de pensamento em você e você passou a ver as coisas de uma maneira extremamente negativa. Então, na verdade, tudo vai depender da maneira com que você olha as coisas, a maneira como você pensa, a maneira como você está julgando. Então, o pensamento, ele tem sim uma ação direta, uma ação concreta nas coisas ao seu entorno, né? Uma coisa, você está lá fazendo... Existem pessoas que estão lá fazendo um determinado trabalho, né, carregando lá um monte de pedras, e se você chegar numa pessoa e falar assim, olha, o que você está fazendo? Ela está dizendo, olha, eu estou carregando um monte de pedras. E está duro, e está difícil, está complicado, está cansativo e tudo mais. E de repente você vê lá um indivíduo todo animado, todo energético, né? Todo, enfim, motivado para o trabalho, e você pergunta, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir uma catedral, eu estou ajudando a construir uma grande escola, um grande educandário e tudo mais. Então perceba que o indivíduo, ele tem além de estar fazendo aquilo, existe uma motivação interior, porque ele consegue associar o fato de fazer alguma coisa com um ideal de vida, com algo que está relacionado com eu estou fazendo alguma coisa especial, essa coisa é importante, essa coisa é especial, então eu faço isso com motivação e todo dia eu me alegro, eu me motivo, eu me acho a pessoa mais importante do mundo por estar ajudando a fazer algo que é extremamente importante. Então, quando eu passo a valorar, né, a dar valor positivo para essas coisas que eu faço, para as ações que eu faço, então isso tem um significado positivo na minha vida e os processos de realização são extremamente positivos. Por outro lado, né, se eu uso, se a maneira com que eu olho a minha atitude, a maneira com que eu dou valor para as coisas que eu realizo, se elas não são valoradas, né? Se elas são, ao contrário, se elas são negativadas, se eu acho que não é importante, eu estou carregando pedra, uma coisa que eu nem sei por que eu estou fazendo, né? Uma coisa sem a menor importância, e aí você começa a não dar importância para o que você faz, e você começa, então, por consequência, a não dar importância para você, e aí você começa a ter desânimos com relação ao ato de fazer, e aquilo se transforma num tédio, numa prisão, num castigo extremamente grande, né? Então, o pensamento, e nada mudou, o trabalho continua exatamente o mesmo, a tarefa continua a mesma, aquela pessoa motivada que está ali trabalhando de uma maneira extremamente
valorosa, animada, alegre, e desencadeando digamos assim, uma atmosfera mental extremamente positiva, está fazendo o mesmo trabalho, a mesma função, a mesma atividade do que aquele que está desanimado, chateado, negativo, se achando a pior pessoa do mundo, dando pouco valor a si. Eles estão envergonhados de estar fazendo aquela função, desejando estar fazendo outra função, porque acha que aquela função que está fazendo não tem grande importância. Então, perceba, né, que o trabalho é o mesmo, não mudou, a realidade é a mesma, as coisas não se alteram. Entretanto, a maneira com que o indivíduo enxerga aquilo faz com que, né, e isso tem a ver com o pensamento que ele tem, modifica toda a estrutura, desequilibra ou equilibra. Tem uma passagem, e o pensamento se modifica em questões de segundos, né? Num átimo de tempo, ele se altera. E ele se altera de maneira positiva ou de maneira negativa e trazendo benefícios ou malefícios. Lembremos da passagem de Jesus, né? Quando Jesus pergunta aos seus apóstolos, aos seus discípulos, quem ele é, ou o que acham as pessoas sobre ele, e as pessoas vão dando palpite e tal, e de repente Pedro fala, vós é o Messias, é o Filho de Deus, né, que veio trazer a mensagem do Evangelho, e aí Jesus vem e fala para ele, bem-aventurado sois tu, Pedro, porque não foste a carne que te revelaste isso, mas meu Pai que está no céu. Então, nesse momento, Jesus rende a ele bem-aventuranças, né? Você é feliz, Pedro, né? Você está feliz, por quê? Porque você está se acercando de pensamentos elevados, de pensamentos sublimes, e a ponto de estar num determinado nível mental que o seu convívio, as pessoas que te influenciam, as pessoas que sugerem ideias para você, que o intuem, que o inspiram, são os espíritos superiores, aqueles que o Pai enviou. Né? Então, as revelações, as ideias, as intuições de Pedro nascia de uma inspiração de Deus, né? Nascia de uma inspiração divina. E para isso merecia a felicidade. Não porque essas pessoas são digamos, os queridinhos de Deus, né? Deus só vai beneficiar você se você tiver um bom pensamento. Se você tiver um mau pensamento, ele vai castigar você. Não é consequência natural. Você é feliz se você tiver um pensamento elevado. Deus quer que o infeliz seja feliz e que o feliz seja feliz. Né? Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Ele quer o bem de todos. Ele não quer punir ninguém. Agora, o indivíduo com mau pensamento, ele se pune, ele se aprisiona, ele cria no entorno de si mecanismos de dor e de sofrimento. Então, quando Jesus observou em Pedro aqueles pensamentos elevados, ele viu que Pedro se aliou com espíritos superiores, que se aliou com aqueles que podiam trazer inspirações ao trabalho, à alegria, à realização, aos bons sentimentos. Então, Jesus previu felicidade para Pedro. Pedro, bem-aventurado sois tu, né? Porque esses pensamentos são próprios de alguém que está sendo inspirado pelos espíritos mais evoluídos, por aqueles que têm alegria, por aqueles que têm felicidade, e isso vai gerar alegria e felicidade para você. Ao contrário daqueles que sucumbirem em pensamentos negativos. O mesmo a gente vai ver no caso, né, logo em seguida, um segundo depois, né, Pedro, segundo não, né, algum tempinho depois, Pedro, depois de ouvir, né, o que ia acontecer com todos eles, Jesus pergunta para Jesus, vai acontecer mesmo aquilo, né, quando a gente descer o Tabor, né, a gente vai ser aprisionado, você vai ser julgado, vai ser condenado à morte, quer dizer, vai ser crucificado, vai acontecer tudo aquilo mesmo? E Jesus diz que sim. E ele fala, mestre, vamos ficar por aqui mesmo, né? Não vamos descer nada, a gente faz aqui uma barraca para você, outra para Elias, outra para Moisés, e outra para nós, e não sei o que e tal. E Jesus fala, vai de reto, Satanás, afasta-te de mim, né? E por que Jesus fala isso para ele? Porque
ele abaixa o pensamento, né? Ele estabelece uma relação de medo, de angústia, de sofrimento, de falta de coragem, de pessimismo, né? Ele não a situação era difícil, mas ficaria muito mais difícil se o pensamento fosse negativo, né? Se ele fosse passar pelas mesmas situações de dificuldade, mas tivesse um pensamento de que aquilo era importante e de que ele teria grandes aprendizados, que aquilo traria alguns benefícios importantes para ele, ele teria uma relação diferenciada com tudo, né? Então, de um momento ao outro, ele rebaixa o nível de pensamento dele. E aí Jesus, né, fala, né, dá esse aviso para ele: olha, esse pensamento eu repilo, esse pensamento não é bom, né? Eu não vou me envolver com você nesse tipo de pensamento. Então, procura elevar esse pensamento. Esse pensamento te afasta de mim, te afasta daqueles que te inspiravam, né? Te afasta da felicidade, te afasta da alegria. Então, o pensamento não é algo simples, né? Não é algo subjetivo, não é algo que no campo teórico ele pode fazer mal. Não, ele é concreto, né? A ação do pensamento, ela tem uma ação direta, né? No mesmo lugar onde tem festa e as pessoas estão alegres e estão felizes, se a pessoa é uma pessoa que se culpa, se a pessoa está num sentimento negativo e tudo mais, ela pode estar num lugar onde está se contando anedotas, onde está se contando onde você tem lá um programa de humor e as pessoas estão rindo, e as pessoas estão alegres, as pessoas estão felizes, e ela está chorando, né? Então, ou seja, não é o ambiente, não é o lugar, não são as condições, não, é ela, né, que olhando para o pensamento, que se colocando num pensamento negativo ou num pensamento positivo, se transforma e pode transformar o lugar no seu entorno, não é isso? Mas continuando, a educação espírita irá esclarecer o educando da necessidade da disciplina do pensamento, porquanto estes, né, os educandos, através dos séculos, têm sido a causa principal da prática de bons atos e de atos bons e infelizes da parte dos homens. Então veja, o pensamento, né, como a gente estava dizendo aqui, ele é a base daquilo que o homem fez, de bom ou de mal, daquilo e efetivamente a causa da felicidade ou da infelicidade das pessoas. Então, a educação espírita vai chamar a atenção do jovem, da criança, das pessoas, para essa necessidade, da necessidade da vigilância do pensamento, né? Do pensamento importante, da maneira com que você olha as coisas. Se você sempre olhar as coisas de uma maneira negativa, se você sempre olhar as coisas de uma maneira pessimista, se você não conseguir olhar ideal, né, nas coisas, você sempre vai ter o pior das coisas. Você sempre vai fixar a atenção no pior das coisas e vai perder aquilo que traz de bom, né? Porque você se olhou nos aspectos negativos, você se fixou nos aspectos negativos, os aspectos positivos você vai deixar de ver, você vai deixar de enxergar. Então a educação espírita, ela vai chamar a atenção do indivíduo para prestar atenção nisso, para usar os potenciais que tem e se beneficiar das coisas boas que estão acontecendo ao seu entorno. Os pensamentos, sendo bons, se transformam em instrumentos de elevação moral e espiritual para esta e outra vida. E irá aprender ainda que, através dos pensamentos, pode atrair espíritos bons e maus, e a maneira de controlar esses últimos, a fim de não ser prejudicados pelas suas más influenciações ou perturbações. Então, gente, como a gente estava dizendo, né, o pensamento, ele não é algo... ele não muda a realidade das coisas. As coisas são como são, o mundo é como é. Agora, a maneira com que você encara esse mundo, a maneira com que você olha para o mundo, ela é modificada, ela é diferenciada pela ação desse pensamento, né? Então, obviamente, você se deixa influenciar, você se alinha com pensamentos elevados ou você se alinha com pensamentos inferiores. E quando a gente fala de pensamentos superiores ou inferiores, significa que você está se deixando levar por pessoas, né, por espíritos
Porque são os espíritos que pensam. O pensamento é uma potência do espírito. Então, pensamentos bons não são bons por si só. São bons porque tem um bom espírito que pensa. Maus pensamentos não existem por si só. Eles existem porque existem maus espíritos que pensam. E bons espíritos pensam positivamente porque olham os aspectos positivos. Então, quando a gente ajusta o nosso pensamento com o pensamento elevado, nós vamos ser intuídos, nós vamos ser inspirados, nós vamos ser sustentados pelos espíritos superiores. E isso vai ajudar com que a gente sempre olhe positivamente as coisas que estão acontecendo. E mesmo quando a gente enxergue algo efetivamente negativo, a gente vai conseguir olhar para dentro da gente e ver como determinados potenciais que a gente possui, como aspectos, como determinadas capacidades que a gente tem podem ser utilizadas no sentido de melhorar aquilo que não está bom, de consertar aquilo que não está correto, de contribuir para fazer com que as coisas fiquem melhores do que efetivamente estão. Então, o pensamento tem essa característica, quer dizer, eu consigo ver as coisas boas, e quando eu consigo enxergar as coisas ruins, eu consigo olhar para dentro de mim e me comprometer a utilizar aqueles potenciais que eu já tenho, as conquistas que eu possuo, no sentido de tentar fazer melhorar as coisas que estão ao meu entorno, estão ao meu redor, que não estão boas e que poderiam ficar melhor. Né? Então, é esse comprometimento extremamente importante, extremamente fundamental. Erros nós vamos cometê-los. Né? E se erros a gente vai cometer, e a gente tem que procurar superar esses erros, né? Então, se a gente fixar no erro, né, se a gente... Veja bem, como é a postura de um espírito superior e de um espírito inferior, né? Ou de um espírito que está no caminho da elevação e de um espírito, mesmo inferior, que não está no caminho da evolução. Muitos espíritos, querendo acertar, fixam-se no erro. Puxa, eu errei. E quando ela se fixa no erro, o pensamento não é bom. Veja que a intenção pode até ser boa. A intenção pode ser boa, eu quero ser melhor. E, portanto, eu vou tentar acertar. Só que quando ela faz isso, depende de como é que ela organiza esse pensamento. Se o pensamento dela está organizado na direção de fixar-se nos defeitos e nos erros que cometeu, ela vai se culpar, ela vai se achar indigna, ela vai se entristecer, ela vai, puxa, por mais que eu tente, por mais que eu procure acertar, por mais que eu procure fazer coisas boas, as coisas boas não acontecem, eu acabo falhando, eu acabo errando, e a pessoa se culpa, e se ligam às pessoas que não gostam dela, se ligam nas críticas das pessoas, e nós vamos encontrar pessoas que gostam e pessoas que não gostam. E o fato das pessoas gostarem ou não de você não significa que você é bom ou que você é ruim. Né? Jesus tinha pessoas que não gostavam dele, tiveram pessoas que atacaram ele, tiveram pessoas que pediram a crucificação, e Jesus não era uma pessoa má. Então nós vamos ser criticados, né? Porque nós vivemos num mundo de terceira ordem. As pessoas querem de você que você faça aquilo que elas querem que você faça. Né? Não elas não querem que você faça aquilo que é o certo para ajudá-las. Elas querem que você faça aquelas coisas que lhe dão prazer. Quando você procura ajudar essas pessoas, quando você procura contribuir com essas pessoas, mas você não dá prazer a essas pessoas, as pessoas falam mal de você. Por quê? Porque você não realiza aquilo que as pessoas querem que efetivamente você faça. Então você vai ser criticado, você vai ser apedrejado e tudo mais. Em alguns momentos, você poderia ter feito melhor. De fato, você poderia ter feito de outra maneira. Mas não significa que você fez errado. Significa que você está se aperfeiçoando, está buscando. E se você se fixar nas críticas que o outro indivíduo fez a você, no que as pessoas não gostam de você, no que as pessoas falam mal de você vai ficar triste, você vai ficar negativo e você não vai conseguir caminhar. Por outro lado, se você, quando olha as coisas e fala assim, olha, eu errei sim, mas eu vou acertar, amanhã eu vou me encher de esperança para fazer, se você agora
olha o erro, mas numa perspectiva de pensamento em que te projeta para não cometer mais e fazer melhor, isso tem uma outra característica. Então perceba que uma coisa, olha, veja bem, o pensamento voltado na culpa e um pensamento voltado na busca por aperfeiçoamento, na busca por melhorar, na busca por ser melhor. Não é isso? Então você tenta se aperfeiçoar. Então as críticas virão, as pessoas terão experiências com você e vão julgar dentro do seu egoísmo, dentro da sua bolha, elas vão julgar se você é bom ou se você é mal. Amanhã ou depois, mais evoluída, elas vão poder até te dar razão. Não é isso? Mas, então, Jesus foi duramente criticado. Jesus não devia ter feito A, devia ter feito B. Até os próprios apóstolos criticavam algumas atitudes de Jesus. A gente tem algumas passagens que os apóstolos não entendem o que Jesus faz e tinham lá suas críticas, né? Porque queriam que Jesus fizesse uma coisa para eles. E como eles não eram atendidos no seu egocentrismo, no seu, né, na sua condição mimada, que muitas vezes nós nos colocamos, criticamos, né, os espíritos superiores, criticamos Jesus, criticamos Deus e tudo mais, porque não somos atendidos nos nossos desejos orgulhosos, vaidosos, egocêntricos. Né? Mas o importante não é centrar o pensamento no erro, na falha, na crítica que os outros fazem a você, mas no sentido de dizer assim, bom, eu vou procurar melhorar, eu vou procurar ser o melhor que eu posso ser. Se eu cometi esse erro, então amanhã eu vou tentar não fazer mais. Né? Esse é o elemento importante, porque se você se fixar, puxa, mesmo, eu cometi o erro, eu cometi o erro, eu cometi o erro, eu cometi o erro, então aí você não anda, aí você não faz, você não melhora. Né? Você se perturba. Os pensamentos e esses pensamentos, essas influenciações, essas perturbações, elas acontecem por desencarnados, mas elas acontecem fundamentalmente também por encarnados. Né? São muitos os encarnados que vivem conosco, que vivem à nossa volta, e que por nós não fazermos aquilo que eles querem, né? Porque, veja, o processo obsessivo é quando o outro quer tirar a sua vontade. O outro quer fazer você fazer a vontade dele. E impõe a sua vontade. E se você é uma pessoa que faz a vontade dela, ela gosta de você, ela é sua amiga, ela está do seu lado, ela fala bem de você e tudo mais. Por mais erros que você cometa, ela está do seu lado. Mas a partir do momento em que você deixa de fazer as vontades dela, a partir do momento em que você não faz aquilo que ela quer, você vai fazer uma outra coisa, então você é alvo de crítica. Não interessa se você é bom ou se você é mal, interessa se você faz a vontade dela, e se você não faz a vontade dela, ela exerce sobre você um processo obsessivo. Ela te critica, ela fala mal, ela cria determinados processos de perturbação. E se você entrar na linha de perturbação dessa pessoa, você vai se danar, você vai sofrer e você não vai buscar os seus processos de evolução. Então está dizendo aqui, os pensamentos inferiores com relação ao mundo dos espíritos assemelham a latas de lixos, que atraem as moscas. Da mesma forma, atraímos as entidades espirituais atrasadas, que irão agravar os nossos problemas, sejam de ordem moral, seja de ordem física. Né? Então é isso. Então, os pensamentos negativos, os pensamentos inferiores, vão atrair espíritos que pensam assim, espíritos que pensam negativamente. E a gente convivendo com esse tipo de pensamento, a gente passa a olhar o mundo segundo esse tipo de visão, segundo essa perspectiva, olhando só os aspectos negativos, olhando só os aspectos inferiores e deixando de perceber um mundo melhor. Então esse mundo fica triste, esse mundo fica negativo, esse mundo não tem grandes sentidos, a gente só vê os aspectos ruins. Diferente daqueles que aliam-se a pensamentos superiores e atrai os espíritos superiores. E aí você, vivendo no mesmo lugar que os inferiores, mas você vai ver os aspectos positivos desse lugar. E você vai se sentir motivado e alegre por estar ali. Né? E a realidade não mudou. Mudou a maneira com que você olha essa realidade. Mudou a maneira com que você olha esse mundo. Como poderíamos falar em educação sem considerar fatores? Piadas imorais, pensamentos aviltantes, leituras de revistas pornográficas que induzem fatalmente o ser a uma terrível faixa de desequilíbrio psíquico que irá prejudicá-lo seriamente? Como poderíamos falar em educação, né, sem considerar esses fatores? Como é que a gente pode, né? Porque esses fatores, né, a piada imoral, né? O que é a piada imoral? Né? Sem falsos moralismos, né? O que é essa piada imoral?
O fato de você contar ter bom humor e você contar uma piada, você pode contar o Chico, né? Ele tinha sacadas bem-humoradas. O Divaldo tem sacadas bem-humoradas. O bom humor faz parte do pensamento positivo, faz parte o bom humor é importante. Agora, a gente precisa separar o que fazer humor e fazer piada, né? A gente precisa separar isso. Eu gosto da seguinte definição, né? Que ajuda a gente a perceber essa diferença das coisas. Fazer piada, muitas das vezes, é rir da desgraça dos outros. Então você vê uma pessoa gordinha, você vai lá e tira sarro dele. Você vê uma pessoa manca, você tira sarro dele. Você vê uma pessoa que é gago, você tira sarro dele. Porque você ri da desgraça dos outros, você ri dos problemas dos outros, né? Você ri da ignorância das pessoas, você ri da simplicidade das pessoas, né? Então, da maneira com que as pessoas se vestem, da maneira com que as pessoas, do que elas possuem, né? Então, elas estão todas felizes porque tem uma casa e você olha para a casa dela e vê que a casa dela é simples, que a casa dela não é rica, que a casa dela é pequena, que a casa dela não é tão bonita quanto a sua, e você ri da felicidade dela, você desdenha da felicidade dela porque ela não possui aquilo que você possui. Então você ri disso. Então você está rindo da desgraça das pessoas. Você tá fazendo menos, né, das pessoas e nesse aspecto você evidencia então um pensamento negativo da sua parte, né? Um pensamento orgulhoso, egoísta, invejoso, imperfeito, né? Um pensamento aviltante. Né? Então, são piadas imorais, são piadas negativas, são piadas em que você organiza o seu pensamento para se desfazer do outro. Diferente do indivíduo bem-humorado, em que ele não ri, onde ele não ri da desgraça das pessoas, mas ele ri ou ele fica contente porque foram feitas cócegas na sua inteligência. Né? Então eu separo a piada da comédia, do bom humor, né? Onde o bom humor é aquele cuja a inteligência foi tocada, que a inteligência foi sensibilizada de uma maneira positiva, de uma maneira interessante, e o indivíduo então ri, ele percebe as questões e a sua inteligência foi provocada, e ele então ri. Diferente do indivíduo que quer negativar, que quer ofender, que quer fazer pouco do outro, e aí essas são as piadas imorais. Então, ser alegre, contar situações engraçadas, chamar a atenção para que as pessoas riam, isso não é ruim, né? Isso é bom, isso é positivo. Entretanto, quando a gente ri da desgraça dos outros, quando a gente presta atenção né, e ri das dificuldades das pessoas, dos problemas das pessoas, das limitações das pessoas, aí mostra que o nosso pensamento é negativo. Pensamentos aviltantes, leituras de revistas pornográficas. Aqui, na verdade, ela está chamando, não é a revista pornográfica em si, né, mas é o que ela traz, né? Ela é um pensamento aviltante, porque ela avilta, né? Ela coloca a pessoa, ela põe a pessoa numa focalização de algumas questões que poderiam ser mais realizadoras, né? A questão sexual, por exemplo, ela tem aspectos importantes. Quando você estabelece uma relação sexual com uma pessoa, a questão sexual, o desejo sexual, ela é natural, ela é normal, ela faz parte, e você educar crianças e adolescentes nesse sentido, tentar sofregar, né? Tentar de maneira autoritária limitar o indivíduo, né? Não é a melhor maneira de fazer, porque faz parte da própria natureza biológica do indivíduo ter esses impulsos
da sexualidade. Isso é efetivamente natural. Contudo, o que é preciso ser dito para ele é que as questões sexuais, elas têm aspectos que precisam ser vistos, né? Não é simplesmente o ato em si, não é simplesmente a questão do instinto, a questão vamos dizer assim, do impulso sexual, da libido, né? Tem a ver também com outras questões, tem a ver com sentimentos, tem a ver com amor, tem a ver com aquela troca de afeto, de afetividade, né? E quando você simplesmente rebaixa as questões sexuais simplesmente pelas questões instintivas, você está aviltando coisas que não precisavam ser tratadas dessa maneira. Você deixou de olhar para coisas mais nobres. Você não significa que a questão do instinto não faça parte. Faz, é natural. Contudo, se você reduzir o sexo somente a isso, você está aviltando, você está rebaixando, você está desdenhando de coisas importantes que estão envolvidas na questão sexual. Então, quando você não esclarece esse jovem, né, não esclarece o adolescente sobre essas questões, você deixa esse indivíduo envolvido somente pelas questões dos seus impulsos sexuais, deixa ele sozinho às voltas com as questões instintivas e faz com que ele não organize o seu pensamento para ver também nas relações sexuais algo que é extremamente importante, que é a questão afetiva. Né? Então, se o indivíduo vai atrás das questões sexuais somente para ter prazer do ponto de vista biológico, do ponto de vista dessas questões, das suas questões, digamos assim, do instinto, do desejo biológico que está ali, ele perde de vivenciar uma relação de afeto, de sentimentos, né, que é extremamente importante. Então ele avilta uma coisa que pode ser extremamente positiva, que pode ser extremamente importante para a sua evolução espiritual. Ele deixa de aproveitar essas questões. Então, a necessidade de educar o indivíduo para entender isso é fundamental. Então, a educação para a questão sexual, a educação faz parte disso, porque os instintos vão levá-lo para a questão sexual do ponto de vista da troca, da troca instintiva, da questão do desejo, mas da troca de afeto, ele vai se perder, ele não vai considerar, ele não vai levar, não vai se importar com o outro, não vai se importar com os sentimentos do outro. Então, porque ele está ali apenas para uma questão da troca sexual. Isso faz parte do ser humano, né? Os seus desejos, os seus impulsos. E se ele não ficar atento, ele vai cair, ele vai errar, ele vai cometer o erro. Então, a necessidade de um equilíbrio psíquico para lidar bem com as questões sexuais é um elemento importante, porque senão ele vai se relacionar com as pessoas somente na questão sexual e vai falhar e vai deixar de trocar com o outro essas questões mais elevadas. Né? Então, eu não sei se eu consigo ser claro nesse aspecto. Né? Se nós deixarmos como está, nós vamos nos deixar levar pelas questões instintivas, pelas questões biológicas que vão nos aproximar apenas da troca sexual pela busca do prazer, onde ela é egocêntrica, né? Onde eu busco o meu prazer e logo depois que o meu prazer está satisfeito, acabou. Eu não busco além desse processo. E a gente pode cometer esses erros. Mas o importante é a gente trabalhar no sentido de superar isso. Cometi esse erro, puxa, eu tenho que estar atento a isso, eu não posso cometer mais, eu tenho que me melhorar, Por quê? Porque quando eu passo a olhar assim, eu vou perceber que nas relações, elas não são efêmeras, elas não são somente o ato e pronto, ela tem a troca de afetividade, que quando você se vincula somente com o aspecto da troca sexual por si, você perde, você deixa de ganhar um aspecto importante da questão sexual, que é a troca de afeto, tão importante para todos nós.
né? Então, é disso que se trata a educação em relação a essa questão pornográfica, aí, né? Dessas questões em que só leva o aspecto negativo. Ao contrário, os pensamentos de alegria, de progresso, de felicidade, de esforço, de evolução ligam-se às faces espirituais elevadas. Só a educação espírita ensinará o ser, né, a lidar. Uh, a... Só a educação espírita ensinará o ser a lidar com todas as suas possibilidades e o fará ainda realizar as experiências já feitas pela parapsicologia, verificando-se que, entre outros milagres, o pensamento pode paralisar o desenvolvimento de bactérias. Ela fará com que ele respeite a natureza, integrando-se na harmonia universal. Não mais o viver e agora, mas a preparação para o futuro em demandas de mundos melhores. Então, tem isso, né? Isso é bem preocupante a gente pensar nisso, né? Porque, de fato, o organismo está no nosso... Está sob o comando da nossa mente, está sob o comando do nosso pensamento. Então, determinadas bactérias que crescem dentro do meu trato intestinal, por exemplo, é controlada, teoricamente, pela ação do meu pensamento. Agora, é evidente que no nosso nível de evolução, a gente não controla isso, tem que ser com antibiótico mesmo, né? Não tem outro jeito. Pressão, não, eu vou controlar minha pressão pela ação magnética, eu vou ficar calmo, tranquilo e vou segurar a pressão. Não, a gente não segura, porque no nosso nível de evolução, a gente segura pela ação do pensamento. Por quê? Porque a gente vai desenvolver um medicamento e esse medicamento, ao ser tomado, vai controlar esses elementos. Então, nós estamos secundando. No nosso nível de evolução, o nosso pensamento está secundado. A gente precisa construir o comprimido, quimicamente, para agir sobre o nosso corpo. Ainda é o pensamento que controla as ações corporais, mas não de uma forma direta, porque a gente ainda não tem esse potencial para usar o pensamento da melhor maneira possível, com todo esse controle, com toda essa ação. Então, quando ela fala aí, né, verificando que em outros milagres, né, o pensamento pode paralisar os bactérias, é no nível de Jesus, no nível dos espíritos superiores mesmo, que eles têm essa capacidade já de controlar o pensamento. A gente ainda não tem. Então, temos que olhar isso com reservas, né? Ela disse uma mentira? Não, ela não disse uma mentira, mas ela está colocando aqui uma coisa que é idealista, né? Não é que agora, nessa encarnação, a gente vai chegar nesse nível, mas a gente só vai chegar nesse nível quando a gente se esforçar aqui embaixo. Então, nessa encarnação que a gente está vivendo, provavelmente a gente não vai chegar nesse nível de controlar o desenvolvimento, né, o crescimento de bactérias pela ação do pensamento. A gente vai trabalhar no desenvolvimento de medicamentos que depois tomando, né, o pensamento vai desenvolver medicamentos que tomando vai regular a pressão, vai regular a bactéria, vai regular uma série de questões, vai regular a doença. Mas é no esforço que a gente vai fazendo agora que o nosso pensamento chega nesse nível de controle aí no futuro. E é por isso que a gente diz que quando a gente for espíritos mais evoluídos, as doenças vão desaparecer, né? O Divaldo que costuma dizer que não existem doentes, não existem doenças, existem doentes. O indivíduo se vê doente, o indivíduo se vê negativo, o indivíduo tem pensamentos negativos e ele gera a doença no próprio corpo, né? Mas como é que controla isso? Bom, é aos poucos. Não é de uma hora para outra que a gente bate o dedo e a gente sai controlando tudo, né? Porque se a gente não toma cuidado, de repente as pessoas vão parar de tomar antibiótico quando estiver doente, vão parar de tomar remédio de pressão, porque, não, eu controlo mentalmente, acabou. E isso é um processo. Provavelmente nessa encarnação a gente não chega nesse nível. A gente tem que trabalhar aqui nas questões básicas do pensamento para que no futuro a gente possa ter esse nível de controle. André Luiz, em seu livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, explica a importância de nossos pensamentos e do indivíduo na Terra. Lembra ainda, assim como conseguimos condicionamentos físicos à semelhança do cachorro que saliva ao ouvir a campainha, podemos conseguir os psíquicos através de treinamentos especiais que nos impulsionam ao esforço espiritual. Sim, né? Ela está falando do cachorro, mas o condicionamento físico, né? Se eu sou uma pessoa que a partir de agora eu saio na rua e quero correr, eu não vou conseguir correr. Nossa, mas existem pessoas que correm 40 quilômetros e eu não consigo correr 1 quilômetro, eu já fico cansado. Claro, porque essa pessoa está condicionada, ela está treinada e eu não estou. Então, se eu tentar correr 40 quilômetros, se eu tentar correr 20 quilômetros, eu posso ter um problema cardiológico, eu não vou, e mesmo que eu não tenha, eu não vou conseguir, porque eu não treinei para isso, eu não me condicionei para isso. Agora, quando eu começo, então, a fazer determinados exercícios físicos,
Eu começo, então, a condicionar a musculatura, eu começo a perder peso, eu começo, meu corpo, o meu coração, né, os batimentos cardíacos começam a se acostumar com determinados esforços. Então, os mesmos esforços que eu fazia antes do treinamento, agora com o treinamento, os mesmos esforços que eu fazia antes e geravam um batimento cardíaco exagerado, agora com aqueles mesmos esforços o coração já não bate tanto, porque o coração se acostumou com aquele tipo de exercício. E aí eu posso aumentar um pouquinho a carga de exercício. Aí o coração se adequa, né? Aí eu faço de novo, e aí de repente eu tô correndo 40 quilômetros e o coração tá de boa, porque ele se acostumou com esse tipo de ação, com esse tipo de atitude e tal. Então eu vou condicionando, eu vou treinando. Então, se os exercícios físicos podem condicionar o nosso corpo para que a gente possa fazer determinadas realizações que a gente não realizava antes, da mesma forma, através do exercício da prece, a prece é o pensamento elevado. Não é você ficar de mão posta rezando o dia inteiro. É você ficar se policiando no pensamento bom. É de você buscar uma boa leitura. É de você perceber que você está com um pensamento de crítica com a pessoa, você procurar olhar o lado positivo da pessoa, né? É você conseguir perceber que você começar a perceber que o seu programa de televisão está gerando pensamento de irritação, está gerando pensamento de excitação, está gerando. Então você vai lá e troca, você muda, você percebe que a conversa não está indo para um lado positivo porque está te trazendo irritação, então você muda a conversa. Então é essa capacidade que você tem de se exercitar na busca de pensamentos positivos. E isso gera bons hábitos, né? E te ajuda a fazer com que o seu pensamento se eleve sempre, né? O indivíduo que sempre agiu com desequilíbrio, com a educação espírita e os recursos que ela propicia, se reequilibrará, mas através do exercício constante. No item campo de Einstein, do livro citado, né, O Mecanismo da Mediunidade, André Luiz esclarece como podemos agir como elementos do progresso. Einstein considerou inadequado chamar a plataforma do universo de éter, desde que não se conhecesse o material de que é formada. Prefiro chamá-la de campo. Einstein disse que não era possível você perceber uma substância, não, esse plasma, esse fluido. Ele não percebeu isso. Mas por quê? Porque o plasma, o fluido é algo muito material. Então ele preferiu falar campo. Campo é uma região de influência. Então, o campo gravitacional, por exemplo, o campo gravitacional, ele não é necessariamente material, né? Ele não é material. O campo gravitacional é uma região em torno da Terra gerado pela massa que atrai outros corpos com massa, né? Então é uma região de influência. Então o fluido cósmico universal ele não precisa necessariamente ser elemento material, ele ser uma substância. Ele pode ser essa região que gera influência entre as pessoas que estão mergulhadas dentro dela. Daí a ideia de campo, né? É um outro nome. A ideia de fluido explica bem essa história, né? Todos estamos mergulhados em fluidos, mostrando que existe uma substância que a gente está lá, mas eu não sinto essa substância. Então, Einstein preferiu chamar isso de campo, ou seja, eu não sinto o campo gravitacional, mas a minha massa exerce influência na massa de outro por conta dessa região, por estarmos todos nessa região de influência, né? Que ele chama de campo. Prefiro aula de campo, que seria a zona de atuação de uma partícula de massa, ele explicou aí. Assim sendo, poderíamos considerar o campo de uma vela a zona iluminada, transferindo essa ideia para explicar a influência do pensamento. Diremos que campo é onde ele atua e que pode atingir o infinito. Então, quando você olha para uma chama, você vê que a chama ela tem uma atuação, né? Onde você vê aquela zona iluminada. Mas você não precisa tocar ali, você vê que ela tem uma irradiação também, ela tem uma zona de influência. Quando você chega mais ou menos perto, você não precisa tocar na chama, você já sente que algo aquece a sua mão. Então, algo além daquela região iluminada se propaga, você não vê, você não enxerga, mas ela se propaga, você sente um aquecimento na sua mão, mesmo se você não coloca a mão na zona iluminada. A zona iluminada, a temperatura é maior, é mais intensa, mas ela também atua com menor intensidade distante, né? É a questão do campo. Então, essa ação é infinita.
Em pontos muito distantes, o aumento de temperatura é muito pequeno, mas ela, mesmo distante dela, ela afeta, ela tem uma intensidade pequena. É claro que quanto mais se aproxima da chama iluminada, ela tem uma ação positiva. Então perceba, né, que se a gente se aproxima da chama iluminada, a gente tem uma intensidade de luminosidade e de calor mais intensa do que maior, né, uma intensidade maior do que aquele que se coloca à distância. Mas mesmo aquele que se coloca à distância, ele ainda sente as ações, porque todos estamos mergulhados nesse mesmo campo onde a chama está. Ela está fazendo essa comparação. Surge, então, a necessidade de educar o ser em relação aos seus pensamentos, cuja importância ficou atrás, bem definida por Jesus. Ou seja, mesmo que a gente esteja distante de Jesus, mesmo que a gente esteja atrasado, como a gente está mergulhado no mesmo campo, ela está chegando aqui. Se a gente se sintonizar, a gente vai se aproximando, e a intensidade da ação da luz de Jesus, dos benefícios de Jesus, do pensamento de Jesus, vai atingindo sobre nós. Mas a gente precisa prestar atenção nela. E à medida que a gente presta atenção, a gente sente onde está a sua direção, onde está o seu sentido, e a gente pode ir encaminhando nessa direção. E à medida que a gente vai se caminhando nessa direção, a gente vai se aproximando, e aproximando, as intensidades do brilho e do calor vão nos aquecendo e vão nos iluminando. A educação espírita dá as mãos à ciência oficial, explicando ainda a necessidade de pensarmos bem para adquirirmos um indispensável equilíbrio psicofísico. Então, é isso, né? Então, o pensamento é elemento fundamental para o equilíbrio psíquico e, obviamente, para o equilíbrio físico. E esse equilíbrio é elemento fundamental para que a gente possa aproveitar a vida, para que a gente possa aproveitar não no sentido de viver os prazeres que a vida tem para oferecer, mas da gente aproveitar o que a vida tem para o nosso progresso, para a nossa evolução. Isso não significa que a gente não possa ter prazer, mas o prazer com equilíbrio, o prazer com temperança, vai nos trazer saúde, vai deixar com que a gente aproveite aquele prazer de maneira positiva. Jesus não proibiu o gozo dos bens materiais, ele proibiu o exagero dos bens materiais. E quando ele proíbe, e quando ele diz que se a gente exceder no gozo dos bens materiais, a gente próprio vai sofrer. Por quê? Porque ela indica o exagero no gozo dos bens materiais indica um desequilíbrio. Não é que aproveitar-se da matéria vai te trazer mal. É o contrário. É que o exagero do apego material indica um desequilíbrio do pensamento. E esse desequilíbrio do pensamento faz você deixar de aproveitar aquilo que tudo pode oferecer. Ou seja, existe algo além que você está deixando de aproveitar. E essa coisa que você não está aproveitando vai trazer carências a você. É igual quando se come, né? Quando você vai se alimentar, se você só se alimenta por prazer, você não obtém os nutrientes necessários para a sua saúde. E você vai ficar doente. Por quê? Porque você porque quando você se alimentou, você só se fixou no prazer, na comida gostosa, na comida deliciosa, e você não olhou outros aspectos que também são importantes. A mesma coisa acontece aqui, né? Você não precisa se alimentar de maneira a não ter prazer. Você pode ter prazer, né? Mas você também pode ter outros elementos juntos que te deem, além do prazer, te deem também os nutrientes necessários para você não adoecer, para você não ficar doente. Então, quando a doutrina espírita nos ensina o papel do pensamento, ela não está dizendo que o pensamento não nos permite aproveitar aspectos bons que a matéria, que o prazer material pode nos oferecer. Sim, mas ela também faz a gente prestar atenção naqueles benefícios espirituais que, quando a gente não enxerga, a gente perde, a gente deixa de aproveitar. Tá certo? E só com o pensamento elevado isso vai ser efetivamente possível. Então, basicamente, o estudo é esse, né? Diz respeito a esses conceitos. Espero que de alguma forma tenha sido útil a todos, né? E eu gostaria então de encerrar o nosso estudo, né? Fazendo então uma prece. Então, Senhor Jesus, mestre de amor e bondade, nós agradecemos por mais essa oportunidade, rogando que a nossa semana
possa se transcorrer num clima de muita paz e que aproveitemos os ensinamentos de hoje para que possamos evoluir o nosso pensamento, possamos prestar atenção no além do prazer material, mas também nas satisfações do afeto, tão importante para o desenvolvimento espiritual, o equilíbrio espiritual. Assim, mestre, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos.